Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Diz assim, aleluia. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. Mais uma vez, vou ler para os irmãos. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade, ó Deus, de estar aqui ouvindo a Tua palavra. Fala com o Teu povo, fala conosco, fala comigo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos amados, às vezes nós ficamos preocupados do que vamos fazer para Deus, de como vamos fazer. E a Bíblia nos fala que Davi, ele intentou fazer um local para poder abrigar a arca do Senhor. Então, ele tinha essa ideia, desejo, essa vontade, como às vezes nós também temos de fazer o melhor para Deus. Mas Deus então chega para Davi e avisa que ele não teria condições de fazer esse templo, essa obra, porque ele era um homem de guerra, ele tinha suas mãos sujas de sangue, era um homem de guerra, e para fazer a obra de Deus, o templo, tem que ser uma pessoa com as mãos limpas. Mas Deus deu a planta, deu o projeto. Davi então passou para o teu filho Salomão. Ele então executou a obra de Deus. Foi do bom e do melhor. Para vocês terem uma ideia, de ano em ano chegava para ele 600 talentos de ouro de Ofir, que era o melhor ouro. E se analisarmos o peso do talento, né, de Ezequiel, cada talento pesava 37 quilos. Ou seja, todo ano era cerca de 2.000 quilos de ouro. E ainda recebia outras ofertas. Além do povo também ofertava. Então foi muita bênção. Ele então construiu aquele templo. Ficou muito bonito. E depois de pronto, ele apresentou a Deus. Isso está no segundo livro de Crônicas, capítulo 6. Ele apresentou a Deus o templo e ficou muito bonito. E Deus então recebeu. Mas acontece, meus irmãos, que às vezes
Olha para cá, está vendo? Nós temos a ideia de fazer o melhor para Deus. Nós pintamos a igreja, discutimos cores, dialogamos democraticamente qual a cor que os irmãos acham que devemos pintar. Eu tenho a minha opinião, os irmãos, coloca a cor tal, aqui bota tal. Aí a igreja vai, contrata um artista e vem aqui e faz esse quadro bonito. Aí vem um outro artista e vai na lateral, coloca aquela coisa bonita. Daí tudo bem. As pessoas que adentram a este lugar admiram. Meu Deus, mudou tudo, está mudando, está bonita. Não é porque antes estava feio, mas agora está diferente. Algo que se torna atrativo. E aí a gente fica feliz, maravilhoso. Eu fico feliz, os irmãos ficam felizes, e começamos então a projetar outras coisas. Mas, irmãos, uma coisa nós temos que aprender: para Deus, você pode fazer a coisa mais bonita que for, mas se não tiver uma vida de santidade, é só mais um tempo, é só mais uma obra. E a Bíblia nos fala, como lemos aqui, que no capítulo 7, agora no verso 12, nós lemos no verso 11, 12, diz assim, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, aí vem, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso chama-se uma condicionante. Por que uma condicionante? Porque, irmãos, muita gente, talvez até por não entender, por não conhecer, ou talvez por forma inadvertida, usa esse versículo 14 de forma banalizada, usa de forma isolada. Eu tenho que entender, para Deus atender as minhas orações, em meio às minhas dificuldades, existe uma contrapartida. Não é que Deus está barganhando, mas a contrapartida é obediência, é temor. Porque o Senhor fala bem claro
se ele, olha, para Salomão, olha, Salomão, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Você construiu, porque o homem, ele constrói o templo, tá? Então, tá aí, o templo é construído pelo homem. Então, a Bíblia nos fala: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Em Isaías 56:7 diz: e a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E quando Deus fala aqui, Ele diz: se eu fechar, aí começa a mostrar algumas coisas. Ó, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, aí vem, ou se enviar peste entre o meu povo, tá aí, 3 situações. Ou seja, se houver uma ação permissiva da minha parte, e essa ação permissiva da minha parte venha prejudicar vocês, então já sabe por quê. Por quê? Ele vai dizer, porque é o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele falou para o povo de Israel, e hoje é o povo de Deus, é a igreja, ele chama a nossa atenção para isso. Se a igreja, a qual o meu povo se reúne, louva o meu nome, aí começa, aleluia, se humilhar. Se tem uma coisa que Deus não aceita, é soberba, é presunção, é altivez, é orgulho. Se humilhar, ou seja, se humilhando, reconhecendo que errou contra Deus. Porque quando ele fala se humilhar, ele vem e orar, e buscar a minha face. Se humilhar, orar, buscar a face. Outra coisa, e se converter, ou seja, buscar, se humilhar, orar e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, se converter dos seus erros, se converter das suas falhas. Essa é a condicionante. Porque as pessoas pensam que Deus tem obrigação de fazer alguma coisa estando andando de forma errada. Hoje as pessoas, a gente vê pela rua, as pessoas usam o nome de Deus banalizando. Tem um pagode antigo aí de um cantor aí, que já até morreu, que ele fez um samba banalizando o nome de Deus. Banalizando. E na época que eu não conhecia Jesus, eu cantava. Eu tinha, na época era disco, né, LP, eu tinha o disco dele. E eu na roda de pagode achava normal, ou seja,
eu também banalizava, eu também errava. E aí você percebe que hoje ainda não é diferente, porque Deus exige sim uma contrapartida. E eu fico imaginando, irmão, quando alguém, eu estou tudo torto, mas Deus assim mesmo também me abençoa. Eu estou todo errado, mas Deus tem misericórdia de mim. Não é assim que eu tenho que saber quem é que está dando, quem é que está abençoando, tem que saber quem é, porque Deus não mudou não, é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Deus é santo e exige santidade. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, verso 15 e 16 diz: se aquele que vos chamou é santo, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo que eu sou santo. Então Deus não mudou. Isso é porque eu saí do Antigo Testamento para o Novo Testamento, a qual estamos no tempo da graça, e Deus continua sendo o mesmo Deus que exige, aleluia, santidade, humildade, reconhecimento. É impressionante que a Bíblia nos fala, na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 8, diz que aquele que não tem pecado, que não peca, é mentiroso. Mas o 9 diz: mas se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados, eu vos purificar de toda injustiça. Então não é como as pessoas estão pensando. Sabe por quê, queridos? Porque agora virou moda, as pessoas saem fazendo campanha por aí tudo. Campanha disso, campanha daquilo, campanha para derrubar a muralha, campanha para derrubar o gigante. E aí vai aquele multidão de pessoas, talvez em adultério, em fornicação, roubando, mentindo, xingando. E aí, como a campanha vai para lá? Porque as pessoas pensam que basta usar uma varinha mágica, como se Deus fosse assim, e tocar assim, balançar, e Ele entrar com providência. Não é assim. Se Deus falou assim para Salomão, não vai falar para mim. Se Deus puniu Davi, não vai me punir. Se Deus chamou a atenção de Abraão, não vai chamar a minha atenção. Então Deus agora, né? Ele está ao meu bel prazer. Mas não é assim não. Por isso é que ele fala: olha, realmente, eu ouvi a tua oração, escolhi esse lugar para cá, sacrifício. Ou seja, Salomão, está tudo muito bonitinho, a casa é boa, a casa é bonita, mas sabe de uma coisa: se errar, a casa não vai acobertar pecado de ninguém, porque isso aqui é apenas um templo de alvenaria, mas nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita nesse templo, ele habita nesse templo, e para ele habitar, o templo precisa estar limpo. Mas é isso, irmãos. É assim que funciona. Porque o Senhor fala para ele: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se
humilhar, porque às vezes nós nos intitulamos como igreja, como está na primeira carta aos Coríntios 12:27, diz que nós somos membros do corpo de Cristo, está lá escrito, mas para o corpo funcionar, os membros precisam estar bem. É por isso que quando aconteceu o arrebatamento da igreja, em muitos templos vão ficar pessoas que pregam, pessoas que ensinam, pessoas que oram, pessoas que cantam, vai ficar pessoas assim, porque recebemos o talento, recebemos o dom de Deus, mas é de Deus. Talento não salva, dom não salva. O que salva é uma vida de santidade com o Senhor. Portanto, aleluia, ele fala exatamente isso. De que adianta? Está vendo, irmão, muito bonito, mas se eu estiver errado com Deus, o que vai adiantar isso aqui para Deus? Está vendo que coisa pintadinha, bonitinha? Maravilha! Mas Deus não está preocupado. É importante ter tudo isso bonito, bem feito, pintado, caprichosamente. Mas quando a igreja for arrebatada, isso aqui vai ficar tudo aí, não vai subir não. E às vezes nós nos apegamos muito ao local, e achamos que tudo isso aqui tem mais importância do que a nossa vida para com Deus, mas não tem. E as pessoas, não é proibido botar ar-condicionado, não é proibido fazer uma arte, não é proibido pintar uma cor bonita, limpar, manter tudo limpinho, porque Deus é santo. Não é proibido ter o melhor som, não é proibido ter uma ótima bateria, uma ótima guitarra, nada disso é proibido, mas nada disso vai ficar acima da nossa santidade para com Deus, porque é a igreja que vai subir e não esse templo, o templo espiritual que vai subir. E aí quando Deus fala aqui, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, aí ele vai dizer o quê? Aleluia! Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Pecado só é perdoado quando se confessa, porque Deus quer ouvir da minha boca. Ele quer que eu dê nome ao pecado. Não adianta eu falar, Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas transgressões. Deus vai dizer, grande novidade, eu quero nome, detalha para mim, nome. Levítico 5:5 diz, se alguém pecar numa dessas coisas, ou seja, do verso 1 até o verso 4, deve confessar o que pecou. E confessar o que pecou é dar nome ao pecado. Deus já sabe. Deus sabia quando Adão havia errado. Deus sabia o que ele havia feito, mas Deus queria ouvir dele. Adão, os dois correram, se esconderam, pegaram folha, é porque eu ouvi a sua voz no jardim,
e tive medo, me escondi, porque eu estou pelado. Quem foi que disse que você está pelado, rapaz? Você comeu do que eu falei que não era para comer? Então Deus sabe, Deus sabia de Adão, como Ele me conhece, sabe, mas Ele quer saber de mim a sensibilidade, ou seja, Ele espera que eu tenha sensibilidade em abrir a minha boca e falar para Ele, confessar para Ele. Então não é pegar o montão e botar no saco, tá aqui, ó, perdoa a multidão de pecado, bota tudo no saco. Eu digo: epa, separa tudo aí, quero ouvir, me dá o nome. Por isso que Ele fala na sua palavra: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, vou repreender o gafanhoto, vou mandar chuva para acabar com a sequidão, e vocês poderão plantar à vontade. Aleluia! Se confessar, eu vou repreender o gafanhoto, vou mandar chuva, aleluia, e vou repreender a peste, a praga, e vocês serão o quê? Vitoriosos. Mas por que vitoriosos? Porque confessou, porque deu nome, porque se expôs, se humilhou. Essa é a condicionante de Deus. Muitas vezes nós achamos que está tudo muito bem, nem sempre está bem, nem sempre está bem. É o dia a dia nosso para com Deus, exige isso. Por isso que o Senhor tenha misericórdia de nós e continua nos orientando para andar segundo a tua palavra. Ninguém precisa andar segundo a ordem, segundo a palavra do pastor, mas segundo a palavra de Deus, segundo o que está na Bíblia, porque o pastor também carece, aleluia, dessa condicionante de Deus para poder confessar. Ele também é crente, faz parte do corpo, aleluia. Isso é que é importante entender, que Deus tem misericórdia de nós nessa noite gloriosa, maravilhosa, porque, meus irmãos, o arrebatamento da igreja está para acontecer, está para acontecer. Por isso devemos estar atentos e cientes e entender que uma vida de santidade, aleluia, é uma vida de exigência vinda de Deus, vinda da sua palavra, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Glórias a Deus, amém e amém.